Oi. Oi, gente, tudo bem? Meu Deus, olha aqui. Outra Thay. Duas. Uma já era estranha, né? Agora duas. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica. A gente já falou sobre corrente, como é formado um circuito, quais são as principais características de um circuito básico, de um circuito simples, tá? Então aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre resistência elétrica e os resistores, beleza? Bom, vamos lá então. Então, só para a gente retomar, tá? O que é a resistência elétrica? Então, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando uma DDP é aplicada sobre ele. Bom, o que isso quer dizer? Então, eu estou fornecendo energia aqui para o meu circuito, tá certo? E aí, os elétrons vão começar a passar dentro desse circuito, mas por causa, lembrando, da nossa rede cristalina, dos nossos condutores, dos átomos formados pelo nosso núcleo, com prótons, com nêutrons e os próprios elétrons que não estão livres, eles vão fornecer uma resistência a essa passagem. E aí, os elétrons livres tentam passar e batem, e isso é a característica da resistência elétrica, tá? E aí a gente tem alguns dispositivos que a gente chama de resistores, que eles são próprios para isso, próprios para resistir à passagem da corrente elétrica, como por exemplo a resistência do chuveiro da nossa casa. Eles são próprios para isso, né? Ele está lá para se opor a essa passagem e para converter a energia elétrica em outro tipo de energia. Que tipo de energia? Energia térmica, sim, porque ela aquece a água, né? Então está aquecendo energia térmica, beleza? Então os dispositivos eletrônicos que a gente chama de resistor, eles exatamente para isso. Existem algumas outros casos que a gente não queria que existisse resistência, por exemplo, a lâmpada, né? Uma lâmpada ela é feita para iluminar, para pegar energia elétrica e transformar em energia luminosa. Agora, se a gente for lá colocar a mão nela, ela vai estar aquecida. Então isso quer dizer o quê? Que ela também está transformando energia elétrica em energia térmica, tá? Então ali também tem uma resistência elétrica, tá? Bem, vamos lá. Então, como são representados os resistores no nosso circuito? Isso eu já tinha até mostrado para vocês, mas vale a gente recordar. Então aqui a gente tem a DDP, que vai ser dada no circuito por esses dois risquinhos. O risquinho maior é o polo positivo e o menor, polo negativo. E a gente representa pelo U, né? O I é a corrente, aqui ela está indo no sentido convencional da corrente, beleza? Vai girar e vai encontrar essa representação dessa cobrinha aqui embaixo, desse risquinho assim aqui embaixo. E esse risquinho assim, quando aparece, é a resistência do circuito, beleza? Então sempre que aparecer, isso é considerado a resistência do circuito, como quando aparece nos exercícios, nas explicações, é assim que a gente identifica. E aí a gente vai passar para a associação de resistores, porque quando a gente trabalha com resistor, a gente não vai trabalhar com um circuito simples como esse, né? A gente vai associar eles, vai ter vários, tenho várias lâmpadas em casa, tenho 2 chuveiros em casa, tenho torradeira, tenho, enfim, secador de cabelo, que serve para aquecer também, chapinha, né? Tudo isso são vários resistores que vão estar ligados tudo num circuito, por exemplo, dentro de casa. Como é que a gente trabalha com isso? Então a gente precisa associar os resistores e verificar. E aí a gente tem 2 tipos de associações principais, a associação em série e a associação em paralelo. Então, primeiro, a associação em série é quando os resistores são conectados de tal forma em que o final do primeiro se liga com o começo do segundo, como a gente tem aqui. Então, ó, se eu vier para cá, né, aqui é o começo do primeiro, aqui é o final do primeiro, e ele se conecta ao começo do segundo, e assim por diante. Conforme eu for colocando, vai ter os resistores todos numa linha reta, tá? Uma única linha. Então, se eles estão nessa única linha, a gente diz que eles estão associados em série. E nesse caso, quando eu tenho associação em série, a corrente que passa por eles é a mesma, porque eu não tenho outro caminho para os elétrons passar. Ele passa só por essa linha reta, então a corrente no R1, no R2, no 3, 4, 5, se tivesse infinitos ali, a corrente vai ser toda a mesma para eles, tá?
Só que aí, se eu tenho para todos a mesma corrente, eu divido proporcionalmente. Então, quanto maior o resistor, maior é a DDP utilizada por ele, mais energia ele vai utilizar. Então, eu divido proporcionalmente a DDP, tá? A energia fornecida, a nossa voltagem. Beleza? Como é que a gente calcula isso? A gente tem essa formulazinha que tá aqui. Aqui. A gente tem essa formulazinha que tá aqui. Então, a gente tem aqui, né, nossos resistores, associação em série. E a resistência equivalente, o que a gente fala quando a gente fala resistência equivalente? A gente pode juntar todos os valores desses resistores e trabalhar como se ele fosse um só. E aí, se a gente está trabalhando como se ele fosse um só, eu posso somar todos os valores dele. Então, vamos dizer que o 1 vale 2, 3 e 4. Então, a gente soma 2 mais 3, 5 mais 4, 9. E aí, a resistência equivalente desse circuito em série seria 9. Beleza? Então, basta a gente somar quando eu trabalho resistência equivalente de associação em série. E a paralelo? Bom, a paralelo é feita quando a gente tem esse tipo de ligação aqui, ó, em que todos os começos dos resistores estão associados juntos, tá? Então, esse começo desses resistores aqui, que estão associados juntos, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e aqui também todos os finais, né, dos resistores também estão ali num único pontinho ali, tá? Então, isso daqui, esse tipo de associação, caracteriza associação em paralelo, beleza? Então, todo o começo com todo o final, junto. Nesse caso, a corrente que passa por eles vai ser dividida. Por que é dividida? Observem aqui. A corrente está vindo aqui de A e vai... porque a corrente é feita por elétrons, né? Então, alguns elétrons vão subir aqui para cima para o 1, outros elétrons vão vir para cá e outros elétrons vão vir para cá. Então, isso quer dizer que os elétrons que foram lá por cima não vão ser os mesmos que vão passar lá por baixo, tá? Então, é por isso que agora a corrente vai se dividir. E ela se divide também proporcionalmente ao meu resistor. Só que aí, quanto menos resistência, mais corrente passa, porque os elétrons têm mais facilidade para passar por lá. Quanto maior a resistência, menos elétrons vão passar, então menor a corrente, porque eles têm mais dificuldade de passar por lá. Tranquilo? E aí, quando chega aqui no ponto B, todas as correntes que tinham se dividido se juntam num último ponto, e aí a corrente é toda igual nesse ponto B ali, tá bom? Como é que a gente calcula? E a DDP, antes de calcular, a DDP é igual para todos os pontos, porque entre um ponto e outro, entre A e B, né, eu não tenho... É como se eu tratasse aqueles resistores como se fossem só um, porque quem está se dividindo é a corrente, e aí a DDP, nesse caso, a nossa voltagem, o U, ele vai ser igual para todos. Como é que a gente calcula associação em paralelo? Aqui é um outro jeito da gente observar a associação em paralelo. Esse daqui também, ó. Então, aqui, ó, tem essa corrente vindo para cá e se divide, se divide, se divide. É um outro jeito da gente trabalhar paralelo e a gente consegue observar aqui também. A gente calcula agora pelo inverso, tá? Como eu falei antes. A resistência agora, ela é contrária à corrente. Então, se a gente organizar ali na fórmula lá que a gente tinha, U igual a R vezes I, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. E aí fica 1 sobre R, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 e assim por diante até chegar ao final. Se eu trabalhar só com 2 resistores, para ficar mais fácil a nossa conta, ao invés de ficar fazendo soma de fração, eu posso utilizar esse macetezinho que eu coloquei aqui. Então, a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por o 1 mais o 2. Mas só se eu tiver 2 resistores. Ou vocês dividirem, por exemplo, de 2 em 2. Então, primeiro eu faço do 2 e do 3 e depois o resultado com 1. Ou primeiro do 1 e do 2 e o resultado com 3. Isso dá para fazer também. Mas aconselho primeiro começar entendendo a nossa fórmula geral para depois utilizar os macetezinhos, tá bem? E aí, eu vou ter que dar uma pausa para tomar água, peraí. Tomaram água hoje? Vamos lá. E aí, a gente tem a associação mista. A associação mista é quando a gente mistura
série com paralelo. Então, aqui, ó, eu tenho o paralelo, né, que tá aqui, e aqui eu tenho um sozinho. E a gente sempre vai começar a analisar o nosso circuito aqui, ó, do começo do A. Geralmente é desses pontos que a gente tem, desse ponto A. Então, do A, eu tenho um resistor R1 que tá sozinho. Então, por enquanto, eu não faço nada com ele. Aí eu venho pra cá e eu tenho uma associação em paralelo. Então, primeiro, eu resolvo esse paralelo, né? Faço o cálculo lá do paralelo, vejo quanto que vai dar essa resistência equivalente do paralelo. E aí, depois, é que eu somo o resultado desse paralelo com o R1 aqui, que tá sozinho. Eu sei que eu falando aqui pra vocês, fica um pouquinho confuso, porque é uma coisa que envolve bastante conta e interpretação também do circuito que a gente tem. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou gravar um outro vídeo depois, resolvendo exercícios de associação de resistores, para não ficar muita informação junta, tá bom? Então, em um outro vídeo, eu volto com a resolução de exercícios. Então, isso é tudo, galera. Isso é a explicação da nossa associação de resistores. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da aula, eu quero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas também aprendam sobre associação de resistores e conheçam o canal, sobre as aulas que a Prof está dando, tá bom? Então, eu espero que vocês invistam nisso para mim. Se inscrevam no canal para receber os vídeos semanais também, né? Eu posto inúmeros vídeos aqui para vocês irem estudando outros assuntos também. É sempre bom ir aprofundando o nosso conhecimento sobre física. E me sigam também lá no Instagram, @profisicatay, Proftai Física, né? Ao contrário. Que tem muito conteúdo lá legal também. Lá eu posto coisas diariamente para vocês seguirem, para vocês acompanharem, curtirem, compartilharem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!